Bom, gente, vamos lá. Aula 12 aqui do 7º ano. Continuando então com a nossa matéria nova, a gente vai ver agora os números positivos e os números negativos, tá? Quem quiser acompanhar, a parte está lá no módulo 2, capítulo 5. A gente vai começar na página 124, certo? Onde vai começar esse capítulo, tudo bem? Se quiserem ler nos textos aí, é uma lida, é legal, ele vai aprender bastante coisa nova, tá bom? Então vamos começar. O que são esses números, né? Na matemática, a gente tem vários tipos de números, várias formas, de vários significados. Tá? E dois deles, né, que são um dos mais importantes até, são os números positivos e os negativos. E é eles que nós vamos aprender aqui. Nós vamos entender como é que eles funcionam. Tá bom? Os números positivos eles vão ser representados pelo sinal de mais. Tá? O sinal de mais agora ele não vai significar somente uma soma. Vai mostrar que aquele número também é positivo. Okay? É um valor numérico positivo. Então, onde vai aparecer esse sinal de mais? Ele vai aparecer sempre na frente do meu número. Bem? Aqui, ó, olha o exemplo. Está aqui na frente do meu número. Ó, mais 93. Mas, olha só. Outra opção, outra forma que ele pode aparecer para a gente é não apresentam nenhum sinal, certo? Então aqui é outro exemplo, ó, o 25. Ele não tem nenhum sinal aqui na frente. Mas, como eu sei que ele vai ser positivo? Simples, por causa que a única opção que ele pode ser é positivo. Por quê? Porque se eu não tivesse nada aqui na frente, a única outra opção seria um número negativo. Mas, para ele ser um número negativo, olha só o que ele tem que ser. Ele tem que ser representado por um sinal de menos na frente. Então, o 25, como ele não tem nada, a única opção dele é ser positivo. Certo? Então, essas são as duas opções do número ser positivo. Não ter nada ou ter um sinal de mais. Aí, se ele tiver um sinal de menos, ele, obviamente, vai ser negativo. Tá? De novo, o menos não vai representar mais simplesmente uma subtração, certo? Vai representar também que aquele número que nós estamos calculando é um número negativo. Bom, vamos continuar. Bem, números negativos, onde nós vemos eles no nosso dia a dia, certo? Onde que eles são implementados na nossa sociedade, né? Como a gente vai olhar para eles? A gente já convive com eles há muito tempo. A gente convive com eles, ó, com as temperaturas, né? Lugares são umas extremos. Eles tanto variam para o quente como varia para o frio, certo? Temperaturas extremamente altíssimas, como temperaturas extremamente baixas. Tá? Então aqui o que acontece? Está calor, o termômetro vai marcar uma temperatura normal, né? Vai ter uma temperatura tipo, sei lá, 45 graus, né? Mais positiva. E aí quando está frio, esse frio pode chegar em temperaturas até abaixo de zero, ou seja, temperaturas negativas. Então esse é o nosso primeiro exemplo. Ó. Temos lá um termômetro, pode ficar muito quente, ter 43 graus, ou é muito frio, lá uns menos 10. Tudo bem? Chega até menos ainda em lugares do nosso planeta. Outra situação, conta bancária, mexer com dinheiro. Tá? Os números positivos e negativos são extremamente importantes nessa situação na nossa economia. Tá? Na nossa economia, nas nossas contas, a gente utiliza muito essas questões de positivos e negativos. Para saber se a gente deve ir no banco, se a gente está com saldo negativo, ou se a gente tem um saldo positivo. É com esses números que a gente entende o que está acontecendo com as nossas contas, com o nosso dinheiro. Tá? Aqui a gente tem ó, um extrato bancário de alguém que não está muito bem na vida, né? Ele está devendo um monte de dinheiro, certo? Então aqui ele tem o saldo dele, ó, que é 433,75 centavos. Isso aqui com um D na frente e vermelho significa que ele está devendo esse dinheiro para o banco. Aí, ó, aqui embaixo, ele fez mais uma compra, ele comprou alguma coisa, ó, e aumentou ainda mais o saldo dele de devedor. Ele comprou mais alguma coisa
Aumentou de novo o saldo devedor dele. Então esse cara não está sabendo administrar o dinheiro dele. Ele está devendo e vai continuar devendo mais ainda conforme vai fazendo compras. Tá? Então é importante você entender que isso aqui não é bom, não é saudável. Tudo bem? Outra situação, nível de altitude, certo? Quando estamos acima do nível do mar ou quando estamos abaixo do nível do mar. Essa relação do nível do mar, onde a gente vai entender a nossa altura em relação ao nível do mar, certo? Como assim, professor? O avião, ele está voando lá nas nuvens, a gente fala que ele está a uma certa altura. E essa altura que o avião está é relacionada não ao solo, em relação se ele está passando por cima de uma montanha. Não é essa altura que ele está contando. Sim a altura em relação ao nível do mar, certo? Aqui a gente tem um exemplo, ó. Acima do nível do mar, 3.000 metros, certo? Mas lá tem a montanha. Mesmo assim, ele vai estar a 3.000 metros de altura, tudo bem? E no nível do mar, sempre vai ser 0. E abaixo do nível do mar, quando a gente está mergulhando, nossa altura, aí ela vai ser negativa, tudo bem? Então aqui são as 3 relações que a gente tem com números negativos no nosso dia a dia. Bom, vamos lá. Os números positivos e negativos e o zero, que não possui sinal, certo? O zero ele não vai possuir sinal. O zero é um número, como se pode dizer, neutro. O zero, basicamente, né? Os números positivos, negativos e o zero, que não possui sinal, formam o conjunto dos números inteiros. O que é esse conjunto dos números inteiros? É ele que vai juntar todos esses números aqui. O zero, os negativos e os positivos. Ele é o nosso conjunto que nós vamos começar a estudar agora. Tá? Ele é que vai ter todos esses números aqui. Ele é indicado por Z, uma letra Z maiúscula assim, com 2 risquinhos aqui, separados. Tudo bem? E a gente pode representar ele da seguinte forma. Ó. Z igual, abre chaves. O que são esses pontinhos aqui, professor? São reticências. E na matemática isso indica que isso aqui não tem fim. Por quê? Os números, se a gente for parar para pensar, quando nós estudamos, começamos a estudar eles, a gente sabe que eles são o quê? Infinitos. A gente sabe que são os números positivos que são infinitos, né? Mas e os negativos? Os negativos também vão ser infinitos. Por quê? Olha só essa minha frase aqui de baixo. Ó. Note bem que os números positivos são opostos aos números negativos. Os negativos opostos aos positivos. Ou seja, todo número que a gente conhecia que era positivo antes, agora eles também vão ser negativos, tá? Basta você pegar e colocar um sinal de menos na frente. Todo número que a gente conhecia antes, que era positivo, agora ele vira negativo também, certo? A gente vai acrescentar mais infinitos números agora negativos, tá bom? Antecessor e sucessor. Todo número inteiro vai possuir um antecessor, que são os números que vêm antes do número, né? Na palavra, ó, antecessor, então ele vai vir antes. Então olha só, exemplo. Quem é o antecessor de 34? O que vem antes é o 33, certo? Fácil. Quem é o antecessor agora de menos 5? Olha só. Quem é que vai vir antes? Menos 6. Professor, ele aumentou aqui, foi para 6, e 5 foi para 6. Não. Aqui, no próximo slide, a gente vai entender por que no caso dos negativos, ocorre o contrário, olha só. Dá a impressão que ele está aumentando, mas não está. Aqui ele está diminuindo, bom, gente? Então, o antecessor é o que vai vir antes, bom? E aí a gente tem o sucessor. O sucessor nada mais é o número que vem depois dele. Então, o sucessor de 23 é o 24. E o sucessor de menos 3 é o menos 2. Então, vai vir depois, certo? Então, ó, vamos confundindo aqui, tá?
Fica calmo, que no próximo slide agora a gente vai entender o que está acontecendo. Olha só que bonito. A reta numérica. Os números inteiros podem ser representados por pontos numa reta numérica. Essa representação, a distância entre os dois números é sempre a mesma, certo? Os números que estão numa mesma distância do zero são chamados de opostos ou simétricos. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Vamos primeiro desenhar a nossa reta numérica. Como que nós vamos desenhar isso aqui? Olha só isso aqui que bonito. Vai fazer uma reta, fazer um ponto mais ou menos lá no meio dela, certo? E esse ponto você vai chamar de zero. Tá? Esse vai ser o seu ponto inicial. A partir do zero, você vai escrevendo os números. 1 e menos 1, 2 e menos 2, tá vendo? 3 e menos 3, 4 e menos 4, 5 e menos 5. E ele vai se expandindo nas duas direções aqui, infinitamente. Como lá no nosso início dos conjuntos, lembra que eu falei do conjunto dos inteiros, como ele é formado? Ele vai lá do menos infinito, zero, e vai para o mais infinito aqui nos positivos também. Então a reta numérica é basicamente a mesma forma de se montar o nosso conjuntinho lá dos inteiros. E olha só, por que lá no sucessor, no antecessor, está dando aquela confusão aqui nos negativos? Por causa disso aqui, por causa da reta. Olha só, vamos olhar para o meu 4, para o número 4. Qual que é o sucessor dele? É o que vem na frente, é o que vem depois. É o 5. O 5 está aqui, o que veio na frente do 4. Quem é o antecessor de 4? É o 3, é o que vem, aqui antes. Tá vendo? É o que vai vir antes. Então, vamos olhar agora, fazer a mesma situação aqui para o menos 4. Então, quem vai ser o sucessor dele? Vai vir depois. Vai vir depois, é o menos 3. Olha só que bonito. O menos 4. Quem vem antes? O menos 5. Então, esse esquema aqui, que a gente usa nos números positivos, é o mesmo que a gente vai usar nos negativos. Porque a gente tem que entender que aqui ele está ao contrário. Certo, gente? Os números aqui, e o que a gente está indo ao contrário, que a gente vai nos positivos. Tudo bem? Enquanto aqui está crescendo, aqui está diminuindo. Tudo bem? Deu para entender aquela questão, então, do sucessor? A gente viu que está subindo aqui, mas está crescendo, que está diminuindo? Mas não. Tudo bem? Bem, vamos olhar então aquela parte aqui que eu falei, que é a distância do zero, eles vão chamar de opostos. Então, como no meu exemplo 4, essa distância aqui de menos 4 até o zero é 4. Essa distância aqui do 4 até o zero também é 4. Certo? Como eles estão a uma mesma distância aqui do zero, significa que esses dois números aqui eles vão ser opostos ou simétricos. Que é basicamente a gente pegar o número aqui, colocar menos na frente, certo? Ele vai ser o nosso oposto. Tudo bem? Comparação. Nós já sabemos então que os números mais à direita, ou seja, os números que estão mais na frente, né, da minha reta, são maiores que os números positivos, né? Então aqui a gente tem o 3, o número que está aqui na frente, o 5 e o 4, maior que 3, né? Isso aqui é fácil, a gente já sabe comparar números que são positivos, certo? Então outro aqui, exemplo, 5 é maior que 2, né? 5 é maior que 2, né? 5 está na frente aqui do meu 2 na reta. Tudo bem? Mas agora, como a gente vai fazer esse conhecimento para os negativos? Simples. Leia aqui comigo, O fato dos números mais à direita na reta numérica serem maiores, né? Então quem está mais desse lado aqui é maior, é verdadeiro tanto para os positivos, que foi o que a gente acabou de ver, quanto para os negativos. Então essa mesma regra aqui que a gente utiliza para ver quem está mais à direita aqui na minha reta numérica, a gente vai olhar para os negativos e usar a mesma regra. Quem está mais à direita
é o maior. Ou seja, para comparar dois ou mais números inteiros, basta colocá-los na reta numérica e verificar a posição. Então, se você está com dúvida qual número é maior, você pega, faz um risco lá para escrever a sua reta numérica e coloca eles lá. Escreve eles, faz um pontinho, escreve o número que você está com dúvida, faz um pontinho, escreve o outro número. Você tem que entender aonde eles estão na sua reta numérica. Quem estiver sempre à sua direita vai ser o seu número maior. Simples, não? Gente, então essa aqui foi a nossa aula 12. Começamos então a ver números positivos e negativos, tá? É super importante entender essa parte do comecinho para ir desenvolvendo esse conhecimento de números positivos e negativos. Depois, quando a gente for fazer as continhas, né, as operações, a gente não se complicar com elas. Tá bom? Então, até mais, gente. Faz os exercícios que vai ter lá no site. Vou mandar exercícios para vocês fazerem no livro. Tá? E até a próxima aula.